Muito bom dia, feliz melhor dia da nossa vida é hoje, é agora. É o que temos, é o lugar onde temos para governar, para fazer novas escolhas, para receber a luz, para receber o discernimento, para receber a sabedoria do céu, a luz de Deus. Então eu espero que você esteja com o seu coração aberto, já deixa seu like aqui, já encaminha esse vídeo aqui para os seus amigos, para as pessoas que você sente no seu coração que você quer abençoar. Seja esse instrumento de transbordo e de bênção na vida das pessoas que você conhece, combinado? Hoje nós vamos ler Provérbios 7, porque pulamos o Provérbio 7, em vez de ler o 7 nós lemos o 8, e hoje nós vamos ler o 7. Foi realmente muito perfeito ter acontecido isso. Realmente é o propósito do Senhor, foi realmente muito perfeito. E vocês hoje vão receber essa clareza e essa instrução que vem direto do céu. Vamos lá? Provérbio 7, aliás, antes da gente já falar sobre o Provérbio 7, você tem consciência sobre o que significa o número 7? Você tem consciência do que representa o número 7? O número 7 é igual a um número perfeito, a um número pleno. O 7 é um número pleno, inteiro, não tem nenhuma falta no número 7. Significa que Deus, ele nos ensina um princípio através da criação de todas as coisas. Deus criou o mundo, todas as coisas, você e eu, o mar, o céu, as estrelas, o firmamento, o jardim, as sementes, os frutos, as árvores, os animais, enfim, todas as coisas ele criou em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou e santificou o dia 7. Então, o dia 7 é um dia santo, é um dia de descanso, é um dia de desfrute. Por que eu falei que é um princípio? Porque Deus ele nos ensina um princípio através desse comportamento dele, dessa decisão dele. Ele nos ensina que ele nos presenteia com a plenitude de todas as coisas. Ele é gracioso, ele nos oferece todas as coisas já perfeitas, plenas, criadas. Todas as coisas já foram criadas. A sua vida já foi criada, a sua história já foi criada. Deus sonhou com você, como nós falamos aqui nos outros vídeos anteriores. Deus sonhou, projetou cada detalhe seu. A verdade é que você, para você se conhecer, você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer o seu Criador. Você precisa conhecer quem te criou para você saber quem você é. Você precisa saber que Deus te criou para ser imagem e semelhança dele, e você só vai poder ser imagem e semelhança dele se você tiver um relacionamento com ele. A verdade é que nós ficamos muito parecidos com as pessoas que nós costumamos conviver, não é verdade? A gente acaba pegando hábitos, manias, jeitos de falar, jeito de pensar, maneira de ver a vida, comportamento, atitudes. E eu queria que você me contasse aqui se isso é algo que te alegra ou é algo que te assusta. Essa informação de que você é a média das pessoas que você mais convive, te assusta ou te empolga, te deixa em paz? Porque a verdade, como a gente tem falado também nos outros vídeos, é que a gente tem que cuidar muito das nossas escolhas, os ambientes, as pessoas que a gente convive, os conhecimentos que a gente busca. Deus nos fez para ser imagem e semelhança dele. Ele nos fez para governar, para multiplicar, para frutificar. E para isso acontecer, a gente precisa acessar isso que já foi criado por ele. A gente precisa tomar posse daquilo que o Senhor já fez por nós. A verdade é que hoje, em Provérbios 7, e o que Deus colocou no meu coração para trazer, dividir com vocês, compartilhar com vocês, transbordar com vocês, é que tudo muda quando a gente começa a se relacionar com o Senhor. Essa é a verdade. A verdade é que antes de me relacionar com o Senhor, eu não tinha esse bom sensor de compreender verdadeiramente o que é realmente ser amada. E depois que eu descobri que Deus, ele amou tanto o mundo, que ele entregou o seu único filho por mim, e eu tornei isso algo pessoal, eu comecei a compreender o que é o amor verdadeiro. O que é
como me sentir amada verdadeiramente e como jamais abandonar essa verdade. Como jamais sentir algo menor do que a verdade. A verdade é que o Senhor, Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele sonhou comigo, Ele sonhou com você. Antes do ventre da sua mãe, Deus, Ele já sonhava com a sua vida. Ele já planejou, Ele já separou, Ele já escolheu você. Ele escolheu você para quê? Para que você conheça Ele, para que você tenha relacionamento com Ele, para que você caminhe com Ele. Porque a verdade é que o propósito não é um destino. A verdade é que o propósito é caminhar com Deus. A verdade é que o propósito é, todos os dias, você se relacionar com o Senhor e ser guiada por Ele, ser guiado por Ele. Ser guiado a ser imagem e semelhança dEle, a ser como o Pai é. O filho, ele é parecido com o pai. Vamos para o mundo natural. Um filho, ele é parecido com o pai. Então, se o pai ele tem características boas, né? Ele é um pai atencioso, um pai que te treinou, um pai que te deu atenção, um pai que, sabe, te amou. Você provavelmente vai pegar essas referências do seu pai, vai continuar, né, com essas referências. Agora, se por um acaso o seu pai ele teve comportamentos nocivos com você, ou nocivos com ele mesmo, e ele não conseguiu se libertar disso, ou ele não teve a decisão de se libertar disso, isso também te afeta, e talvez você repita esses comportamentos. Então, se você tem um pai, sei lá, que é ansioso, ou que é nervoso, ou que é estressado, ou que é grosseiro, talvez você, sem perceber, vai repetir esse comportamento, porque a verdade é que o nosso pai é uma grande referência para nós, né? O nosso pai, nossa mãe, nossos familiares, as pessoas de autoridade da nossa infância, as pessoas ao nosso redor, são pessoas que sempre estão nos influenciando. Então, o que você está deixando te influenciar? Quem você está deixando te influenciar? Né? Porque o Senhor, Ele desenhou a sua vida, a minha vida, a nossa vida, para que a gente tenha relacionamento com Ele e que a gente se torne cada vez mais parecido com Ele. Para que a gente faça aquilo que o nosso Pai faz, para que a gente seja aquilo que o nosso Pai é. Sem dar explicação, o passarinho simplesmente voa, ele simplesmente é. Então, quanto mais a gente vai se relacionando, mais a gente vai tendo esses traços dessa personalidade, desse caráter, desse coração, dessa mentalidade do nosso Pai, do nosso Criador. Então, pessoal, a verdade é que quando eu encontrei Deus, eu entendi muita coisa que eu não entendia antes. Eu entendi que Deus sempre esteve comigo. Eu entendi que Deus, Ele nunca me deixou. Eu entendi que Deus sempre foi o meu Pai, que Ele sempre esteve no controle de todas as coisas, que Ele sempre cuidou de mim, que Ele sempre me protegeu. Eu entendi como é ser amada, eu entendi como é me relacionar com um pai que se importa, um pai que é atencioso, um pai que escuta, um pai que orienta, um pai que treina, um pai que conversa, um pai paciente, um pai perfeito. Eu comecei a me relacionar com o Senhor, eu comecei a me relacionar com o meu Pai do céu, com o meu Criador, e eu comecei a discernir, olha, isso aqui que eu estou vivendo na minha vida não se parece com quem o meu Pai é. Esse relacionamento que eu estou vivendo aqui na minha vida não se parece com como o meu Pai me trata, com como o meu Pai me ama. E a verdade é que eu comecei a discernir que tinham coisas que eu aceitava para minha vida e que eu experimentava na minha vida que não tinha absolutamente nada a ver com a vontade de Deus para minha vida, porque Deus é bom o tempo todo, mas Ele nos permite, né, passar por experiências para que a gente sinta verdadeiramente as dores, os desafios, as dificuldades, e para que a gente seja
curado, para que a gente passe por um processo, para que a gente se transforme, para que a gente enxergue e também possa dar a mão para outras pessoas que estão também passando por processos que a gente também já passou. Então, a verdade é que se você hoje está passando por algum processo onde você não consegue discernir, olha, será mesmo que Deus me trataria assim? Deus falaria assim comigo? Deus, ele realmente gostaria disso para minha vida? Ele realmente quer que eu viva essa realidade, né? Enfim, em todas as áreas da sua vida. Deus, ele é abundante, sabe? Ele é abundante, ele criou todas as coisas e ele desenhou você para acessar o melhor dessa terra, como falamos ontem. Quanto mais a gente se relaciona com ele, mais a gente recebe uma recompensa. Deus se agrada da nossa fé. Deus se agrada que a gente creia mesmo sem ver, ou antes de ver, inclusive, né? Então, Provérbios hoje fala sobre uma advertência contra a mulher adúltera, mas, como sempre, o que mais me chamou a atenção foi essa questão do coração, essa questão da compreensão do que Deus quer para a nossa vida, da compreensão de como Deus nos vê, da compreensão do que Deus sente por nós, do que o nosso Pai, do que o nosso Criador tem para nós. Então, pessoal, para a gente começar aqui, já vamos clarear as coisas, compreendendo que a mulher adúltera pode ser traduzido em uma adulteração, que pode ser para mulheres ou para homens. A verdade é que a adulteração ela acontece no nosso coração, na nossa mente, no nosso olhar. Como falamos aqui, as pessoas ao nosso redor influenciam, as experiências influenciam, vão moldando a gente, vão moldando as nossas decisões, as nossas escolhas. E conforme a gente vai se relacionando com o Senhor, a gente vai conseguindo separar as coisas e fazer melhores escolhas. E fazer, na verdade, as escolhas que o Senhor desenhou para a nossa vida. Então, se você está muito empolgado também, assim como eu, para conhecer mais de Jesus, para conhecer mais do nosso Pai, mais do nosso Criador, digita aqui: eu quero conhecer mais do nosso Pai do céu. Eu vou conhecer mais do nosso Pai do céu. Nós vamos fazer isso juntos agora. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui. Meu filho. Então, vamos parar aqui agora. Meu filho. Minha filha. Então, Deus está se direcionando para os filhos. E a primeira coisa que você precisa compreender é que um filho, ele é amado. Então, começa a sentir esse amor do Pai no seu coração. Um filho, ele é amado. Mas de que maneira que Deus me amou, você pode se perguntar. Ele entregou Jesus para morrer no seu lugar. Ele entregou Jesus para que você tivesse vida em abundância, para que você recebesse o Espírito dele, o Espírito que você pode clamar: Abba, Pai, Paizinho. Paizinho, eu sou teu, Paizinho, eu confio. O Espírito que você pode confiar, o Espírito que você pode descansar. Você pode descansar, como falamos aqui, porque é Provérbios 7. Porque você é um filho amado. E quando você tem essa convicção, essa certeza no seu coração, porque é isso que eu quero que você comece a se abrir para viver a partir de hoje, é que você tenha essa certeza no seu coração, que você não duvide nem um segundo disso. Porque a verdade, galera, é que mais pra frente, na leitura que vocês vão perceber, que essa pessoa adulterada que leva uma outra pessoa inexperiente para adulteração, na verdade, tudo que ela precisava era sentir, ter certeza que ela é amada, que ela não tá sozinha, que ela não foi abandonada, que ela não foi rejeitada, que ela é cuidada, que ela é protegida, que ela tá amparada, mesmo quando seus olhos não podem ver.
A fé é sobre isso, e isso agrada a Deus. E Deus recompensa aqueles que têm fé, aqueles que o buscam. Então, essa mensagem é para os filhos, e não só para filhos, porque Jesus, ele foi tentado quando ele estava no deserto. E o diabo falou assim para Jesus: se você é filho, faz X coisa. A verdade é que o diabo, ele tentou Jesus na identidade dele, na identidade de filho. Jesus, ele já tinha sido batizado pelo o seu primo João. Inclusive, João, ele se sentia muito amado por Jesus, não é verdade? João, ele se apresentava como o amado de Jesus, o amado do Senhor, o amado. Por quê? Porque ele se permitiu se sentir amado. E ainda assim, ele duvidou. E ainda assim, João foi considerado o menor do reino do céu. Ele era o maior da terra, porém o menor do reino, porque ele ainda assim duvidou. Jesus, é você mesmo? Você mesmo que vinha me salvar? Tem certeza, Jesus? Porque olha só, tô passando perrengue aqui, Jesus. Tem certeza? Ele duvidou no meio do perrengue, no meio da prisão, no meio da dificuldade. Então é por esse motivo que hoje eu vim te trazer essa luz. Não duvide, não duvide. O diabo tentou Jesus: você é mesmo filho? Tem certeza que você é o filho? Só que Jesus, ele tinha sido batizado por João e tinha ouvido do Pai: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer na vida dele. Em Jesus, você pode escutar o mesmo, igual. Quer dizer, se abra para que você compreenda que o Pai tem prazer na sua vida. Para que você compreenda que o Pai te chama de filho, de filha, amado, amada. E muitas vezes você pode perceber que na passagem de Jesus aqui na Terra, ele não falou, pelo menos a gente não tem esse registro, né, nas Escrituras. Ele não falou eu te amo, mas ele agiu com amor em todo o tempo. Ele fez tudo com amor. Primeiramente amor ao Pai, e depois tudo que o Pai dava para ele, ele dava generosamente, ele oferecia generosamente. O Pai dava poder para ele. E o poder é a capacitação, é a capacidade de fazer algo. Em Deus, ele é esse poder e ele colocou em nós esse poder. Nós falamos disso no vídeo de ontem. Então, Deus, ele, através do poder dele dentro do nosso coração, ele faz a gente ser capaz de realizar as coisas. Capaz de realizar milagres. O poder dele que atua em nós faz um grande milagre dentro do nosso coração, dentro da nossa mentalidade. E isso muda tudo. Isso muda o nosso caráter, isso muda as nossas decisões, isso muda o nosso comportamento, isso muda as nossas escolhas, isso muda nossa direção, nossa rota. Há um jeito novo de caminhar, caminhando com ele. Então Jesus, ele foi tentado. Você é filho? Você é mesmo filho? E eu me lembro de ficar meio que esquecendo minha verdadeira identidade quando eu comecei a conhecer a minha verdadeira identidade. Então a verdade é que eu precisei de tempo praticando, renovando a minha mente, praticando me sentir amada todo dia, praticando me relacionar todo dia, praticando ser filha de Deus todo dia, praticando caminhar com Deus todo dia, praticando ouvir a Deus todo dia, obedecer a Deus todo dia. Então, essa identidade verdadeira, ela foi ficando cada dia mais clara.
mais íntegra, mais verdadeira, mais orgânica, sabe? Onde você não precisa pensar. Então Jesus, o diabo não chegou a nem ter a audácia de falar, você é mesmo filho amado? Ele só perguntou, você é filho? Você é filho? Ele nem perguntou, você é filho amado? Ele só falou, você é mesmo filho? Então, se você for questionado hoje, se você for questionado através de alguma experiência que você está vivendo, algum desafio, alguma dificuldade, o que você vai responder para esse desafio, para essa dificuldade? Como é que você vai enxergar as coisas? Como é que você vai se sentir dentro desse desafio, dessa dificuldade? Você ainda vai ter a certeza que você é filho amado, que você foi escolhido? Que Deus, ele desenhou você para ser filho amado, escolhido, livre para governar, para frutificar, para descansar. E quando a gente fala descansar, não é sobre a gente plantar preguiça e ficar descansando deitado de braço cruzado, deitado na cama. Não. Porque a gente vai colher essas não ações, essa preguiça. A gente vai colher com pobreza, como a gente leu também já em Provérbios. Com surpresas desagradáveis, a colheita da semente chamada preguiça. Mas, quando a gente fala em descansar, é sobre descansar na certeza da sua verdadeira identidade. É sobre descansar com certeza que você foi escolhido por Deus para ser filho amado dele e se sentir amado por ele. Você pode descansar nisso. Você pode se alegrar com isso, você pode respirar com isso, você pode se sentir aliviado com isso, você pode se alegrar, você pode se agradecer por isso. Você pode se sentir muito agradecido por isso, porque você foi escolhido e você pode olhar para o lado e ver que muitas pessoas, elas estão presas ainda, elas estão acorrentadas, escravas das trevas. E você pode enxergar que quando você começa a sair desse lugar e começa a entender quem você é, qual é a sua verdadeira identidade, você vai entender o valor de ser filho amado, de ser filha amada, de ter o Senhor com você para te guiar, de ter o Pai com você para ser pai, para ser amigo, para cuidar de você, para proteger você, para te colocar debaixo das asas dele, para te chamar para as águas de descanso. Para deixar todo fado, nele eu sei que encontro paz e todo medo se desfaz. Meu lugar seguro, meu esconderijo, estou nas suas asas, estou nas suas asas. O bom pastor está te chamando, filho amado. Você nasceu para ser filho amado. E Deus quer falar com você através desse provérbio que te livra da adulteração. Da adulteração, não só dos pecados, mas dos desvios, do afastamento da verdade, daquilo que não muda, daquilo que não passa, daquilo que é permanente, daquilo que é eterno, que é a criação de Deus. Vamos ler. Filho, filha, obedeça as minhas palavras. No íntimo, guarde os meus mandamentos. A verdade é que amar é igual a confiar no Senhor e obedecer. Também tem uma música que fala: o homem distorceu o amor. Amar é confiar e obedecer. Essa música mexe muito comigo. Ela chama a gente para amar Deus mais do que tudo.
Amar Deus mais do que o mundo. Amar Deus mais que as circunstâncias. A verdade, pessoal, é que quando você começa a se transformar, a viver uma renovação de mente, a fazer mudanças em você, mudar o seu caráter, enxergar a verdade, enxergar quem você era, as decisões que você fazia, não concordar mais com isso, se arrepender, apresentar frutos de mudança, de arrependimento, enfim. Quando você começa a viver o seu propósito, você começa a ativar a sua verdadeira identidade e viver com disciplina, governando todas as áreas da sua vida, e isso pode assustar um pouco as pessoas ao seu redor, pelo menos essa foi a experiência que tem acontecido comigo. E as pessoas podem falar assim: para, chega, não vai, você está indo rápido demais, olha, não está dando, você está sendo muito radical, olha, você está levando muito a sério, ó, não está dando para acompanhar, não está fazendo sentido para mim, né? Então, a gente precisa, nessa hora, se lembrar a quem a gente deve amar em primeiro lugar. Amar primeiro. Confiar e obedecer. Porque Jesus, ele fala assim: eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda em trevas. Então, a verdade é que a gente é chamado para seguir Ele, para carregar a nossa cruz e seguir Ele. E essa é a verdade. E aquele que ama mais seu pai, sua mãe, aquele que ama mais seu irmão, aquele que ama mais a sua própria vida, não é digno de segui-lo. Essas são as palavras dele. E Deus, ele vomita os mornos. Então não existe um meio termo, não existe um pouquinho. Deus é tudo ou nada, é um relacionamento, é uma aliança. E é uma aliança muito profunda, é uma aliança eterna. Então não pare, então simplesmente não pare, continue avançando. O Senhor te chama para crescer, o Senhor te chama para avançar, o Senhor te chama para você viver um propósito com Ele todos os dias. Você pode ativar a sua identidade e começar a viver o seu propósito, a viver com o Senhor, caminhar com Ele e ir caminhando com Ele, vivendo o propósito da sua vida, que não é um destino, embora o Senhor possa te dar uma visão de um lugar, um lugar que Ele preparou para você, não significa que o seu propósito é só lá, não significa que o seu propósito é só chegar lá. Você precisa aprender que todo dia é o seu propósito. Todo dia é uma preparação, é um treinamento, é um aperfeiçoamento. Todo dia faz parte do seu propósito e você precisa aprender a caminhar desfrutando de cada dia, desfrutando a presença do Senhor a cada dia, desfrutando da verdade, da palavra, da luz, da vida, do amor. Todo dia, da alegria, da paz, todo dia, independente das suas circunstâncias, independente de ainda não ter chegado em algum outro lugar, a não ser esse. Você precisa aprender a amar esse lugar, amar estar com o Senhor aqui agora, desfrutar desse lugar aqui e agora, junto com o Senhor. Então, galera, vamos dar continuidade, né? Ele fala: me obedeça e você vai ter vida. Obedeça os meus mandamentos e você vai ter vida. Guarda os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Sabe, a verdade é que Provérbios 7, ele vai falar sobre um adultério, né? Uma cena de adultério vai acontecer mais pra frente. Essa história eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Mas a verdade é que o mais precioso mesmo é essa introdução onde o Senhor fala: ei, me escuta, me obedece, guarda no seu coração os meus mandamentos, os meus ensinos. Você vai ter vida se você praticar a palavra. Você vai ter vida se você ouvir e reter, guardar, praticar, transbordar. Você vai ter vida se você guardar os meus ensinos como a menina dos teus olhos. Lembra que falamos ontem? A coisa mais preciosa que nós temos é a instrução do Senhor. Ele nos ensina algo e nós precisamos guardar como a menina dos olhos.
é guardada. A menina dos olhos é a nossa pupila, certo? Ela é delicada. Ela precisa de proteção. Ela precisa de cuidado. É algo precioso demais. Nossos olhos, a pupila, a menina dos nossos olhos. É precioso demais. Então, inclusive, né, nesse texto, vocês vão ver mais pra frente, que fala assim que a pessoa que está relatando a cena, o narrador está relatando a cena, está vendo através da janela com grade. Então ele está na janela, ele está dentro da casa, aí digamos que ele está dentro da casa do Senhor e ele está protegido, ele está numa janela com grade. Então a verdade é que isso me lembra muito que o Senhor, ele fala que nós somos a menina dos olhos dele, que ele nos guarda e que ele nos protege como a menina dos olhos dele. A verdade é que filhos amados são guardados e protegidos como a menina dos olhos do Senhor, com maior cuidado, com a maior cuidado que precisa ter com o que é delicado, raro, com o que é precioso. Então saiba que o Senhor te vê assim, como precioso, como preciosa, como amada, como importante, como cheia de valor. Você tem muito valor. Você é muito amada pelo Senhor. Ele não ia fazer qualquer coisa, ele é perfeito, ele é um ser perfeito, pleno. Ele não ia fazer qualquer coisa ou só por fazer. Ele faz com propósito, ele faz com amor, ele cuida, ele ama, ele protege. E o que ele está querendo que você lembre hoje é que você não está sozinha, que ele está com você, ainda que você não esteja vendo, você está sendo guardada, protegida, protegido, guardado, amado, amada. Você precisa ter essa certeza no seu coração. E isso vai te trazer vida. Vamos continuar. Amarre os ensinos nos seus dedos. Escreva na tábua do seu coração. Ou seja, escreva no seu coração. O seu coração pode ser entendido como a sua mente, como os seus pensamentos, a sua alma, e pode ser entendido também como os seus sentimentos. Então, pense, sinta, pense sobre isso, medite sobre isso e se sinta amada. Sinta que você tem valor, que Deus se importa com a sua vida, que Deus se importa com você, que Deus não abandona você. Que Deus, ele se importa com tudo que você pensa, com tudo que você sente, com tudo. Ele se importa, ele não abandona, ele está com você, ele está vendo todas as coisas, ele é justo, ele é fiel. Ainda que o seu pai ou sua mãe te abandone, o Senhor nunca vai te deixar, nunca vai abandonar. Ele é a verdade, ele é permanente, ele é fiel, ele é o Criador de todas as coisas. Ele nunca vai passar, nunca. E ele desenhou a sua vida para esse tempo. E ele sabe que filhos amados são aqueles que vão libertar a natureza que geme, a natureza que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Então, se você é um filho amado, comece a se levantar. Porque a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos amados de Deus, dos amigos de Deus, daqueles que conhecem Deus, daqueles que as pessoas podem olhar e falar: eu estou conhecendo o Pai porque eu estou conhecendo você. Você me responde aqui, comenta aqui. Você acredita que alguém olha para você e fala: eu estou conhecendo mais do Pai, ou mais de Jesus, mais do Espírito Santo porque eu estou conhecendo você? Sim ou não? Você acha que alguém olha para você e fala: é imagem e semelhança do Senhor? É luz? É sal? É vida? É sabedoria? Sim ou não? Diga à sabedoria: sabedoria, você é a minha irmã.
Diga ao entendimento, você é o meu parente. E eles vão te manter afastado da imoralidade. Mantenha-se afastado do que é imoral, do que é leviano e das suas palavras sedutoras. Então, se mantenha afastado daquilo que é condenável, daquilo que é instável, daquilo que é imprudente, daquilo que é irresponsável. Tenha esse bom sensor, tenha prudência para evitar as armadilhas. Tenha autodomínio, moderação, determinação e ande na luz. Foram as palavras que eu anotei aqui. Então, sabe, quando a gente fala aqui sobre o que é imoral, e aqui na verdade o texto fala sobre a mulher imoral, né? Aquilo que é imoral é aquilo que é condenável, é aquilo que é julgável, é aquilo que é criticável, sabe? É aquilo que a gente considera não correto. Então, ande longe disso. Ande longe daquilo que é instável, daquilo que é passageiro, daquilo que é vaidade. E comece a caminhar mais perto da verdade, mais perto do Senhor. Esse é o convite. Por quê? A imoralidade, a levianidade, aquilo que é leviano, né? A verdade é que isso, como está dizendo aqui o texto, é sedutor. E às vezes são palavras sedutoras, às vezes são caminhos sedutores, às vezes são imagens sedutoras, às vezes, inclusive, são palavras que vão te tentar ou que vão te... enfim, sabe? Que vão ficar ali dentro de você e que não são a verdade. Às vezes são palavras dentro de você ou pessoas falando sobre você que não é a verdade. Então você precisa, como eu disse lá no início, conhecer mais o Senhor para você conhecer a verdade, conhecer quem você é e ir se moldando de glória em glória para que você seja quem você foi chamado para ser. Imagem e semelhança do Senhor, filho amado, sabe? E quando você se apega ou se seduz por aquilo que é instável, daquilo que não é duradouro, daquilo que não é permanente, daquilo que não vem de Deus, quando você se apega ou você escuta, né, dá brecha para isso, ou escuta, ou enxerga, ou se associa com isso, você está se distanciando, você não está cuidando, protegendo daquilo que você tem de mais precioso, que é o Santo Espírito dentro de você. Você não está cuidando dos ensinos do Senhor como a menina dos seus olhos. Você não está escrevendo no seu coração, você não está praticando, né? Você está sendo desleixado com o que você tem de mais precioso. Tá fazendo sentido? Conta aqui pra mim. Então, agora ele vai falar, da minha janela, o narrador fala assim, da minha janela, que na verdade é Salomão, né? Da minha janela, da janela da minha casa, eu olhei através de uma grade. Eu vi os inexperientes no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Então, começa por aí, né? Aqueles que são inexperientes, eles precisam buscar a prudência, eles precisam buscar o bom senso, como falamos ontem. Eles precisam se prever, eles precisam prever para evitar armadilhas. Então, aqui ele já está ensinando como que a gente vai buscar essa prudência. Como a gente vai buscar esse bom senso? Buscando o Senhor, protegendo o ensino dele como a menina dos olhos dele, a menina dos nossos olhos, na verdade, cuidando com muito zelo, ouvindo ele, cuidando com muito zelo dos ensinos dele, obedecendo os mandamentos dele, certo, pessoal? Então, os inexperientes, eles são sem juízo, né? Eles não têm juízo, eles não têm esse bom sensor, eles não têm essa prudência, eles não têm esse conhecimento. E ele viu, né, que esse inexperiente, esse rapaz jovem, sem juízo, ele estava andando pela rua e ele começou a se aproximar de uma esquina de uma certa mulher. Essa é a mulher imoral, né, dessa cena. E aí o que aconteceu? Ele foi andando na direção da casa dela. E era crepúsculo, entardecer do dia, chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão.
Então a verdade aqui já também tem uma outra alerta pra gente, que é: não ande nas trevas, na ignorância. Lembra que a gente também já falou aquela palavra? Jesus diz que ele é a luz do mundo e quem segue ele não anda em trevas. Então guarde Jesus, os mandamentos, o ensino como a menina dos teus olhos e não ande em escuridão, não ande nesse entardecer. Pelo contrário, mesmo que seja noite, se você estiver andando com Jesus, noite, né? Quando a gente fala noite, é um tempo escuro, não necessariamente é um tempo de trevas, é um lugar de trevas, é uma situação, uma cena de trevas, é uma cena difícil, ou um desafio, ou enfim, ignorância, enfim. Então, siga Jesus em todo tempo e você nunca vai andar em trevas, nunca vai andar em escuridão. A mulher veio então ao seu encontro e ela veio como uma prostituta, cheia de astúcia no coração. E astúcia é um engano, né? É uma armadilha, é uma malícia. Então, a verdade é que essa imoralidade, essa adulteração, tira você desse lugar de pureza, desse lugar de amor, desse lugar de bem, como a palavra de Deus, que é vida, que é luz, que é verdade, que traz amor, que te faz te curar, que te faz te alimentar a sua alma. O que não vem de Deus é como um ladrão que vem roubar e matar a vida, a luz, a verdade, a vida em abundância, sabe? Jesus veio trazer essa vida em abundância. Então, quando a gente encontra essa astúcia no coração, né? Essa maldade, esse engano no nosso coração, a gente precisa continuar seguindo Jesus, olhando para a luz, olhando para Jesus, para a gente ser transformado a partir da luz dele, para a gente enxergar tudo isso dentro do nosso coração e a gente também enxergar fora, né? Não só dentro, mas também fora. Então, essa astúcia no coração, essa mulher que aqui é representada, ela era espalhafatosa, ela é provocadora, os seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra hora nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e disse descaradamente: eu tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que eu fiz hoje para cumprir os meus votos. Então, galera, essa mulher, ela saiu de casa com uma intenção, tá? Essa é a cena. Mas a verdade é que aquilo que não vem de Deus e tá dentro de você é uma palavra, é um pensamento, é uma crença, é um limite, é uma condenação, enfim, tá dentro de você, dentro do seu coração, também tem uma intenção. E essa intenção não é boa, essa intenção não é vida, essa intenção não é de te dar vida, não é de te dar luz. É uma intenção de te fazer o mal. Então aqui, ó, ela fala o seguinte no texto, né, que essa mulher, ela não parava em casa. E a gente pode compreender esse texto lembrando sempre que Deus, ele nos chama para viver com ele, viver nos atos do Senhor, para viver na casa do Senhor. E a casa do Senhor não é um lugar físico, a casa do Senhor é o encontro que a gente tem com ele, em qualquer lugar. É o encontro que a gente tem com o Senhor dentro do nosso coração. É o encontro que a gente tem com o Senhor, onde a gente vai ouvir Ele, ouvir a verdade, ouvir os mandamentos, ouvir os ensinos, onde a gente vai se relacionar com Ele, onde a gente vai apreciar Ele, amar Ele, ser amado por Ele, né? Então, quando a gente não para na casa do Senhor, quando a gente não é constante em se relacionar com o Senhor, a gente é como essa mulher, sabe? Então, essa mulher, ela descaradamente, ela falou que tinha sacrifício de comunhão. Por isso, continuando aqui então, galera, por isso eu saí para encontrá-lo. Então, ela saiu de forma intencional, foi procurar ele e encontrou. Aí ela já falou tudo que ela tinha preparado. Estendeu sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei minha cama com mirra, com óleos, com canela. E chamou: venha, vamos nos embriagar.
de carícias até o amanhecer. Gozemos a delícia do amor, pois o meu marido não está em casa. Vamos parar aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. O meu marido não está em casa. A palavra fala que Deus é o nosso marido. E a palavra também fala que quando Deus fala, eu sou o seu marido, ele fala, eu não vou te deixar envergonhada, eu não vou te deixar humilhada, eu estou com você. E aí, quando ela fala assim, ó, eu não tô na casa do pai, eu não tô na casa, eu não paro em casa, eu não tô na casa do meu marido, eu não tô na casa do Senhor. E o Senhor não tá em casa. Ela fala, o Senhor não tá em casa, o meu marido não tá em casa. Então, assim, a gente pode perceber que isso acontece primeiro sempre no nosso coração, sabe? Então, nessa cena, pensando no mundo real, no mundo físico, o marido não era honrado no coração dessa mulher. Pensando agora espiritualmente, essa mulher, ela não honrava a vida do Senhor dentro dela. Ela desprezava a vida do Senhor, ela não tinha relacionamento. Ela dizia, o meu marido não está em casa. Beleza? E mais, né, porque aqui, ó, vai falar o seguinte, o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou a bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Então a verdade é que essa mulher, né, antes dela estar nessa cena aqui e ela tá agindo dessa maneira com o marido dela, espiritualmente falando, ela já não se relacionava com o Senhor, você concorda comigo? Ela não era fiel ao Senhor. E por quê? Provavelmente essa mulher, ela não sabia que ela era amada. Provavelmente essa mulher, ela não sabia. Provavelmente não deve ter tido um encontro com o Senhor. Ela não sabia que ela era amada e que o Senhor nunca a abandona, que o Senhor nunca deixa. O Senhor não pode deixar. O amor não pode nos deixar. Não tem como, sabe? E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, Ele estará comigo. E ainda que eu não conheça o Senhor, ainda que eu não me relacione com o Senhor, Ele está comigo, misericordiosamente, para me perdoar. Ele está comigo, misericordiosamente, para me salvar, para oferecer o seu perdão, para oferecer a sua restauração, para me levar de volta para casa. Então, há um dano grave quando a gente se afasta do Senhor, né? Tudo começa por aí, nesse lugar. Mas também esse pode ser o início de um novo tempo, independente do passado. Isso pode ser um início de um novo tempo quando você tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Quando você recebe o amor dele, quando você recebe o perdão dele, mesmo que você tenha ido muito longe, mesmo que você tenha se afastado muito, mesmo que você tenha cometido muitos pecados. Quem muito é perdoado, muito ama ele. Quando ele tem muita coisa para te perdoar e quando você recebe muito perdão dele, você tem muito amor para receber dele e você pode amar muito ele. Então, abra o seu coração e compreenda que essa mensagem ela é mais profunda do que uma cena física, onde a gente vai falar aqui de prostituição, onde a gente vai falar aqui de imoralidade ou de adultério, de traição. Antes de um adultério, antes de uma traição, existe uma traição de si mesmo, porque quem ama a morte, quem ama o mal, quem faz o mal, quem está distante do Senhor, quem não busca o Senhor, quem não se relaciona com o Senhor, faz mal a si mesmo. Quem ama a sabedoria, ama a si mesmo, né? E a natureza, ela geme porque grande parte da natureza não teve um encontro com o Senhor. Grande parte da natureza criada de pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, elas não foram redimidas, elas não encontraram a verdade, elas não tiveram encontro com a verdade, elas ainda não foram salvas, elas ainda não foram resgatadas, elas ainda não têm o Espírito Santo com elas, guiando elas, andando com elas. Elas ainda não têm um amigo, um pai, sabe? E o Senhor, Ele tem toda a compreensão disso. O Senhor tem misericórdia disso. O Senhor tem amor para oferecer. E nós, como filhos, somos
esses manifestadores do amor que vem da verdade, da lei do céu, que é perdoar, até que haja um tempo, né, onde é oferecido, onde é ofertado, onde é apresentado e tem, claro, como a gente também já leu em sabedoria, não, em Provérbios, que existe um tempo onde as coisas serão irremediáveis. Onde se a gente repete aquela plantação, aquele mal, chega um tempo onde não há mais remédio, né? No sentido de você vai sofrer as consequências das suas escolhas, das suas plantações, da sua semeadura. Mas da mesma forma também, se você acordar, se você enxergar, se você tiver um encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro, você se arrepender verdadeiramente, você mudar de rota, começar a fazer uma nova plantação, você vai começar a colher novos frutos. É uma nova realidade. Então é possível viver uma restauração. É possível. E as palavras, né, dessa mulher adulterada, desses pensamentos adulterados, dessa realidade adulterada, seduziram, persuadiram, convenceram aquela pessoa que estava vendo com os olhos, ou aquela pessoa que estava no coração sendo persuadida com pensamentos adulterados, com sentimentos adulterados, emoções adulteradas que não vêm do céu, entende? Então, atraiu com o dulçor dos lábios e imediatamente ele a seguiu. Ele foi atraído e seguiu. Então, quando a gente não tem essa constância nesse relacionamento, a gente pode imediatamente seguir aquilo que não é Deus, né? A gente pode seguir um impulso, a gente pode seguir um mau caminho, a gente pode seguir uma emoção errada, né? Errada no sentido de uma ira, é algo que nem talvez seja necessário, ou sem julgar, né? Porque para a pessoa chegar a estar nesse estado, ela viveu uma história, né? A gente não sabe qual é a história de cada um. Então, no sentido de existe um porquê a pessoa chegou nesse lugar, né? Mas às vezes, só compreendendo aqui, a gente pode entender que as pessoas, elas têm opção sempre, a liberdade sempre. Eu vou seguir o quê? Né? Eu vou seguir qual visão? Eu vou seguir qual pensamento? Eu vou seguir qual sentimento? Eu vou seguir qual emoção? Qual visão? Qual é o olhar que eu vou olhar? Qual é a minha escolha de olhar? Qual é a minha escolha? Qual é a decisão que eu vou tomar? Sabe? Eu vou seguir isso que está adulterado, isso que foi adulterado, ou eu vou seguir a perfeição? Eu vou ouvir o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou decidir buscar o Senhor, eu vou decidir ir na casa do Senhor, eu vou decidir ouvir os mandamentos dEle, as instruções dEle, o ensino dEle. Quando Ele fala pra gente guardar os ensinos como a menina dos nossos olhos, não é só pra guardar, deixar guardado, é pra usar, né? Concorda comigo? Então, nesse tempo onde você buscou, onde você, né, se treinou, é o tempo onde você vai poder usar aquilo que você guardou, aquilo que você buscou, aquilo que você protegeu, aquilo que você cuidou, aquilo que você não desprezou, aquilo que você não descartou. Tá fazendo sentido? Conta aí pra mim. Então, galera, ele seguiu isso que estava adulterado imediatamente, e ele foi como um boi levado para o matadouro, como um servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, pensa bem, o pássaro é livre, o pássaro voa, o pássaro é livre, é um animal livre, e ainda assim ele cai na armadilha. Ele pode cair na armadilha, né? O alçapão é um buraco, uma armadilha, feita para isso mesmo, para matar, pelo que eu entendi. Então,
A gente tem que entender que nós temos essa possibilidade de governar com o Senhor porque Ele nos instrui, porque Ele nos ensina. E Ele fala, ó, vem aprender, vem ser instruído e vai guardando no seu coração. Na hora certa você vai usar. Você vai ter para usar essa instrução, esse conhecimento, essa sabedoria. Então, galera, e é lindo, né, isso que ontem era para eu ler o Provérbios 7, li o 8. E eu precisava mesmo ler o 7 depois de ontem. Hoje, eu precisava mesmo ler o 7. Porque eu precisava mesmo dessa instrução, precisava mesmo dessa leitura, precisava mesmo ouvir isso do Senhor. Hoje, depois do que aconteceu ontem na minha vida. Então a verdade é que o Senhor, Ele nunca vai dar algo para nós que Ele não nos preparou, ou que Ele não nos deu a oportunidade para nos preparar, sabe? E é lindo conviver com o Senhor, é lindo porque o Senhor, Ele já viu todas as coisas, Ele vê o que a gente não vê, Ele sabe o que a gente não sabe. Então Ele vai realmente nos guiando. Confia em mim, eu te dou a orientação que você vai precisar. Eu te dou o discernimento que você vai precisar, eu te dou a luz, eu te faço enxergar, eu te faço levantar na hora certa, eu te dou o sonho na hora certa, eu ativo a sua identidade na hora certa. É tudo perfeito. Quando a gente começa a caminhar com Ele, todas as coisas vão ficando em ordem e a gente consegue progredir, a gente consegue crescer, prosperar, avançar com Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, galera, esse pássaro ele não sabia que ia custar a vida dele, mas nós, ouvindo a instrução do Senhor, sabemos que vai custar a nossa vida se a gente permitir essa adulteração no nosso coração, ou se a gente deixar que essa adulteração transborde, como nessa cena que a gente vê um homem seguindo uma mulher adúltera, um homem que foi como um boi pro matador de uma mulher adúltera. A gente vê essa cena que é de uma vida real e que o narrador ele tá vendo de dentro de casa, que eu digo que é da casa do Senhor, da janela, né? E dizem que os olhos são a janela da alma, da janela, protegida com grade. Então, o narrador, ele tá vendo essa história e falando, inexperiente, não aprendeu. Inexperiente, não buscou prudência, não ouviu o Senhor, não guardou os ensinos do Senhor. Não tá caminhando para a vida, tá caminhando para a morte. Tá caminhando para o matador, porque é jovem, inexperiente, porque não é humilde, porque não busca o Senhor, porque foi adulterado, porque ainda não teve encontro com Deus, porque ainda não foi redimido, ainda não recebeu perdão, sabe? E a mulher também, né? Ela tá fazendo isso, ela tá traindo o marido dela, ela tá agindo com mau caratismo, desvio de caráter, porque provavelmente o coração dela tá adulterado, porque provavelmente ela não encontrou a fidelidade na vida dela, porque ela não encontrou pessoas fiéis à vida dela, porque provavelmente ela não sabe honrar o que deve ser honrado, porque talvez ela tá sentindo dor, porque talvez ela não consegue medir, não sei, há muitas possibilidades. E meu filho, minha filha, me ouça, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos da adulteração, não se perca nessas veredas adulteradas dos padrões do mundo. Muitas foram as vítimas da adulteração. A adulteração matou uma grande multidão. A casa dessa mulher adúltera, a casa daqueles que estão adulterados, né? A casa a gente também pode entender como o nosso corpo, nossa experiência aqui na Terra. É um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Mas quem encontra Deus, encontra a vida. Quem obedece aos mandamentos, terá vida. Então, amar a Deus é obedecer um mandamento. E amar o próximo como
como amamos a nós mesmos, né? Fazer com o outro aquilo que gostaríamos que fizesse com a gente é um mandamento. Então, que a gente aprenda, para você que errou, que você faça uma nova escolha, que você receba o perdão de Jesus, que você se perdoe também, porque Deus não pode nos perdoar quando nós não nos perdoamos, e que você realmente, verdadeiramente se arrependa dos seus maus caminhos, desses caminhos adulterados, né? E que você encontre o verdadeiro amor, que vai lançar fora todo medo, que vai te curar, que vai te purificar. Deus quer te purificar. Deus quer te dar amor. Deus quer te reconstruir, te dar uma nova vida. Por fim, galera, deixa eu ver aqui se eu escrevi alguma coisa a mais pra gente falar. Cuidado com os enganos, armadilhas, com a mentira no coração, cuidado com o tentador que insulta, que ofende. Vá para a casa do Pai, tenha o coração contrito, quebrantado, mude seu coração. Quem procura Deus encontra, você tem uma aliança com o Senhor, Ele te leva para a vida, se você obedecer terá vida. Eu acho que eu falei tudo já. Sim, Deus ele tem uma aliança profunda e eterna com você. E você só precisa encontrá-lo e conhecê-lo, e Ele vai te posicionar no lugar que Ele desenhou para você e para sua vida. Você é muito precioso e muito preciosa para o Senhor. Você tem muito valor, a sua vida tem muito valor, não importa o seu passado, não importa os seus erros, os seus maus caminhos, a sua adulteração ou os adultérios feitos de verdade na vida real. Deus, Ele tem perdão, Ele tem misericórdia. E Ele não deixa faltar nada do que você precisa. Cura, restauração, perdão, amor, luz, guiança, mudança, tudo novo. Uma vida nova, uma vida plena, uma vida na presença de Deus, uma vida guiada por Deus, pela luz dEle, pela palavra dEle, pela verdade dEle, pelo amor dEle, com o amor dEle, com amor, uma vida com amor, uma vida com amor. Que você saiba que você é muito amado. Deus ele entregou Jesus, o Filho perfeito, o único Filho, para morrer no seu lugar, para pagar a sua dívida e para te libertar do mal, te libertar das trevas, do domínio das trevas, porque as trevas elas podem dominar, mas Jesus ele é maior do que tudo e ele liberta você e te transporta para o reino dele. É isso. Eu espero muito que você seja abençoado verdadeiramente com esse vídeo, com essas palavras, com essa palavra de vida, de luz, de verdade, que oriente o teu caminho, que você possa realmente fazer novas escolhas e caminhar com o Senhor, viver o propósito da sua vida, que é caminhar com o Senhor. Um beijo no seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Também clica no sino para você receber a notificação de todos os vídeos. Todos os dias vão sair vídeos de provérbios. São 31 dias, 31 provérbios e a gente vai seguir juntos nessa jornada. E também comenta aqui o que você aprendeu com esse vídeo, qual foi a coisa mais importante que você ouviu, qual foi a chave mais preciosa que você pegou, que você lembrou, enfim. E também comenta o que você quer ver no nosso canal agora em 2024, combinado? É isso. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau.